E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre a organização da classe operária, dando continuidade àquela sequência de aulas sobre a Revolução Industrial e todo esse período, tá legal? No início do século XVIII, os tecelões ingleses, que eram ali as pessoas que trabalhavam com tecidos, começaram a organizar as primeiras associações trabalhistas. Os antigos artesãos, convertidos em trabalhadores assalariados das manufaturas, fundaram pequenos clubes com a intenção de ter aumentos de salário. No entanto, só com a grande indústria fabril surgiram associações fortes e organizadas que passaram a representar uma ameaça aos empresários, aos capitalistas. Uma das mais importantes formas de resistência às fábricas foi a ação dos quebradores de máquinas. Alguns desses grupos se tornaram bastante conhecidos, como por exemplo os da região de Lancashire, que atuaram entre 1778 e 1780. E um outro grupo muito conhecido é o dos ludistas, que surgiram no início da década de 1810. Eles lutavam contra as longas jornadas e péssimas condições de trabalho, defendiam também a criação de leis trabalhistas e outras questões. E uma curiosidade que vale comentar é o motivo do nome ludista. O nome foi dado como referência ao Ned Ludd, que era um dos operários que teriam liderado o movimento de quebra-máquinas. Os manifestantes, no geral, eles invadiam as fábricas à noite e destruíam as máquinas. Eles foram reprimidos com violência e alguns dos líderes acabaram presos, julgados e até executados. Exatamente isso. Alguns dos historiadores consideram que os ludistas eles eram corajosos, mas ingênuos, pois eles atribuíam a origem dos seus problemas às máquinas e não aos donos dessas máquinas. Para esses autores, os quebradores de máquinas eles não conseguiam perceber a mudança profunda na produção capitalista industrial e nas novas estratégias de dominação de classe. Porém, pesquisas mais recentes tendem a associar os ludistas a uma reação radical e consciente contra o sistema de fábrica. Segundo essa vertente, a principal intenção dos ludistas era mostrar que a fábrica não era a única nem a melhor forma de organização do trabalho e também de vida. Lembrando que para você entender bem essa aula, vale a pena você assistir as outras aulas sobre Revolução Industrial e o cotidiano na vida industrial, porque assim você consegue compreender de uma forma bem mais fácil. Além de tudo isso que eu já comentei, visando combater a rotina exaustiva e as trágicas condições de vida e de trabalho que enfrentavam, os operários começaram a se reunir em associações que eram chamadas de trade unions ou sindicatos, como eram mais conhecidas. O objetivo central dos sindicatos era organizar as lutas dos operários para conquistar ali aumentos de salário, redução da jornada de trabalho, regulamentação e limitação do trabalho infantil, férias e descanso semanal remunerado. No entanto, as associações trabalhistas na Inglaterra foram proibidas em 1799. Mesmo assim, muitas continuaram existindo na clandestinidade, na ilegalidade, e em 1824 o funcionamento dos sindicatos deixou de ser ilegal e em 1871 essas organizações foram finalmente legalizadas. Esse processo acabou por fortalecer o movimento operário inglês que reivindicava todas aquelas questões que eu já comentei com vocês. Para finalizar, vamos falar sobre o cartismo. O cartismo ele nasceu em Londres em 1838 e acabou adquirindo uma proporção nacional. O movimento começou quando a Associação de Trabalhadores enviou ao parlamento inglês a Carta ao Povo, que era um documento que reivindicava ali o voto secreto, o sufrágio masculino, o direito dos operários a se candidatar às cadeiras do parlamento, entre vários outros direitos. A petição, esse pedido escrito dos trabalhadores, recebeu mais de 1 milhão de assinaturas de trabalhadores para que ela fosse aceita. Porém, o parlamento inglês ele recusou a aprovação da carta e isso gerou uma onda de greves e manifestações. Por volta de 1840, o movimento ele apresentou uma outra petição, bem mais radical do que aquela primeira que eu comentei. Além das significações que eu já comentei, este novo documento exigia um aumento do salário e redução da jornada de trabalho. Essa nova petição ela recebeu cerca de 3,3 milhões de assinaturas. Só para vocês terem uma noção, isso representava mais de metade da população masculina inglesa da época. E aos poucos as lutas operárias surtiram efeito. As leis trabalhistas do século XIX e início do século XX
melhoraram as condições de trabalho nas fábricas e nas minas ingleses, além de fortalecer a luta dos trabalhadores de outros países. Então essa foi a nossa aula sobre a luta e organização operária. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!